E a gente começa o Jornal Futura de hoje com um assunto que vem preocupando autoridades sanitárias no Brasil e colocando a população em alerta. É a gripe influenza A H1N1. Eu converso agora aqui no estúdio com o infectologista Alex Botsaris. E você pode participar com a gente dessa entrevista ligando desde já para o telefone 0 operadora 21 2273 5020 e fazendo a sua pergunta ao vivo. Bom, eu começo lhe perguntando, porque a gente viu que a gripe ela já entrou nas manchetes, já saiu das manchetes e agora ela volta novamente, né? Há motivo para a gente se preocupar? Existe motivo, mas não existe motivo para preocupação excessiva, né? Tudo indica que é um vírus que tem um comportamento moderado, então provavelmente ele vai provocar uma gripe mais severa, vai tirar a pessoa de circulação alguns dias, ela não vai poder trabalhar, mas não é uma doença que represente risco para a maioria das pessoas. Então as autoridades que deveriam estar mais preocupadas nessa hora, é isso? Sim, porque, de uma forma geral, o impacto de uma doença como essa é muito maior sobre, vamos dizer assim, as comunidades mais carentes, locais onde existem crianças subnutridas. Então, aí existe um risco potencial de você ter muito mais casos com mais severidade de doença, de você necessitar de infraestrutura hospitalar. E a nossa infraestrutura hospitalar é precária, quer dizer, ela não dá nem muito conta da demanda básica, e essa doença, ela provavelmente vai ocorrer de uma maneira explosiva, né? Ela é exponencial, né? O comportamento de disseminação dela é exponencial, então a quantidade de casos aumenta muito de uma semana para outra. E pode aumentar muito mais? É uma previsão certa essa? Essa é a minha previsão. Né? Nem todas as pessoas têm essa previsão, mas os epidemiologistas do hemisfério norte se comportam da seguinte maneira: vamos ver o que vai acontecer no hemisfério sul, né? A epidemia de inverno que normalmente ocorre. E é isso, ou seja, a gente está sendo um pouco cobaia do mundo. Qual é a melhor maneira de evitar pegar essa nova gripe? Bom, a principal recomendação é você evitar ambientes fechados com muitas pessoas, né? Se expor o mínimo possível, porque esse é o local onde existe maior nível ou maior chance de transmissão. Bom, mas aí a gente não tem muito como evitar, né? Pegar o transporte coletivo, mandar as crianças para a escola, isso tudo são locais de aglomeração, né? Como fazer? Também não existe como separar a vida por causa de uma doença que não tem uma gravidade maior. Mas, vamos dizer assim, você pode evitar a exposição no momento que é um momento opcional. É claro que muitas vezes na hora de pegar o transporte coletivo não tem como evitar. Por isso que em alguns lugares as pessoas usam máscara, né? É recomendável? O senhor acha que é interessante a pessoa usar máscara? É discutível isso, né? Porque a máscara não te dá 100% de proteção, mas ela te dá alguma proteção, que ela reduz a quantidade de microgotículas que chega à sua via respiratória. Então ela diminui a chance. Então, agora, a máscara também dá uma sensação de que parece que nós estamos sobre uma grande ameaça, né? Então tem esse aspecto, né? Então eu acho que isso fica um pouco do foro íntimo de cada um. Não há uma recomendação, vamos dizer assim, formal de se fazer isso. Doutor Alex, em alguns casos, escolas, cursos de inglês e tal, têm fechado as salas e deixado em quarentena aqueles alunos, né? Só isso resolve? Isso adianta? Isso ajuda porque o comportamento do vírus até agora tem sido de se disseminar muito nesses locais, né? Ele tem uma facilidade maior por algum motivo que se desconhece, em disseminar nos jovens, nos adolescentes, nas crianças e especialmente em locais como creches, escolas, onde existem muitas crianças juntas. Então, eu até acho que deveria haver uma recomendação para se começar as férias antecipadamente em todas as escolas do sul do país, que é onde a temperatura esfria mais e o risco de transmissão é maior. Porque tem uma relação direta com o frio, com o inverno. Existe, né, o comportamento do vírus influenza é sempre um comportamento epidêmico nessa época do ano. Nessa época do ano, a transmissibilidade dele aumenta muito e ele consegue pular de pessoa para pessoa numa velocidade incrível.
Então, por isso, ele sempre provoca epidemias maiores ou menores no inverno, sempre, a cada 2 anos, a cada 3 anos. Rapidamente, só para a gente encerrar, como diferenciar a gripe suína da gripe comum? A gripe suína tem mais ou menos os mesmos sintomas da gripe comum. Entretanto, ela costuma ser mais severa em termos de tempo de febre, né? Então, normalmente 5 dias de febre. Ela costuma dar uma dor de cabeça que é mais persistente, que responde pior à medicação. Ela costuma evoluir com um sintoma digestivo, tipo dor abdominal ou diarreia, que a gripe comum não dá. Sintomas mais graves, né? Doutor Alex, muito obrigada por suas informações aqui.